Caros amigos, boa noite a todos, boa tarde a todos. Já estou antecipando a palestra do Almeida, Roberto Almeida. É uma alegria voltar aqui e presenciar um auditório como esse, repleto. Isso nos dá uma profunda alegria e uma profunda gratidão à Federação Espírita do Paraná pela coragem, pela dedicação em alcançar um evento dessa magnitude em nosso benefício. O tema que nos foi dado essa tarde é um tema desafiador. Falar sobre esse homem extraordinário em todos os sentidos, o codificador do Espiritismo, Allan Kardec. Eu me recordo que, quando muito jovem, ingressei no Espiritismo, talvez como todos, me encantei com a capacidade de Allan Kardec de abordar os temas muitas vezes mais difíceis, mais complexos, fossem temas voltados à ciência, à filosofia, ou mesmo aos aspectos religiosos. Em todos esses temas, Kardec circulava com um tal grau de bom senso, com tamanho comedimento, uma capacidade de ser respeitoso, mas sem abrir mão da busca da verdade, da coragem de devassar. Essa característica do codificador criou em minha pessoa uma imagem que não era falsa, era verdadeira. Enxergava Allan Kardec como um grande intelectual, um grande escritor. Embora essa imagem não fosse falsa, o tempo, a experiência e as lágrimas me ensinariam que essa é uma visão incompleta desse espírito extraordinário. Ninguém executa uma obra de tal magnitude apenas com inteligência. Para cumprir uma missão da envergadura dessa que foi conferida a esse espírito, é preciso outros recursos, habilidades, possibilidades internas, muito além da inteligência. É preciso qualidades que dizem respeito ao sentimento, à moral, à conduta. E após me entregar anos e anos ao estudo silencioso do Espiritismo, pude constatar que estava diante não somente de um filósofo, não somente de um grande pensador, e o codificador seguramente poderia figurar na galeria dos grandes pensadores da humanidade. Muitos outros, embora seus valores, produziram obras de menor alcance, de menor magnitude, e alcançaram fama superior à do codificador. Mas justiça seja feita. Avaliando apenas do ponto de vista do alcance intelectual, ele pode ser colocado entre os grandes pensadores da humanidade. Mas não é só. Foi então que, ao meditar e pensar sobre esse estudo de hoje, sobre essa reflexão da tarde, me voltei para a questão 107 de O Livro dos Espíritos.
aquela extraordinária parte em que o codificador estabelece a chamada escala espírita. Talvez seguindo a recomendação de Jesus, de que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Kardec expõe frutos do espírito humano. E de acordo com os frutos produzidos pelo espírito humano, ele estabelece didaticamente, pedagogicamente, a chamada escala espírita ou escala dos espíritos. Nessa escala, na questão 107, há os chamados espíritos de segunda ordem, ou bons espíritos. E nessa questão 107, o codificador esclarece as linhas gerais que caracterizam os espíritos que pertencem a essa escala. Diz ele: predominância do espírito sobre a matéria. Predominância, desejo do bem, suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e outros ainda a bondade. Os mais adiantados dessa escala, dessa ordem, reúnem o saber às qualidades morais. Aqui o detalhe. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem, como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. Olha que interessante. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. E ao tratar dessa ordem, ele estabelece 4 degraus, 4 patamares na segunda ordem. E, evidentemente, no nível mais elevado da segunda ordem, que está num ponto de transição entre a segunda ordem e a primeira ordem, que é a dos espíritos puros, estão os espíritos chamados superiores. Espíritos superiores. E é o próprio Kardec quem vem em nosso socorro. Esses em si, quer dizer, neles, reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. São coisas diferentes. Ciência e sabedoria. Mas os espíritos superiores possuem, num grau bastante elevado, habilidades da ciência, da sabedoria e da bondade. Da linguagem que empregam, se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo. Olha isso. Dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Ou seja, eles não podem ensinar tudo. Comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma
já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Não basta apenas desejar a verdade, não basta apenas buscar a verdade, é preciso desmaterializar-se. É preciso desapegar-se dos interesses materiais para acessar os portais da verdade genuína e espiritual. Então não é uma questão apenas de capacidade cognitiva e de inteligência, é uma questão de avanço moral. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que por influência da matéria fogem à prática do bem. Então os espíritos superiores sempre se vinculam àqueles que estão adesos, profundamente comprometidos com a prática do bem. Pois eu tenho uma proposta a fazer essa tarde. Kardec é um espírito superior. Mas não é o Haroldo que está dizendo isso. Nós selecionamos alguns textos dele e dos espíritos que dirigiram a codificação, incluindo o Espírito de Verdade, falando sobre ele, Allan Kardec, para, quem sabe, contribuir para a nossa reflexão de que não é totalmente completo dizer que Kardec é um sábio. Ele é mais que um sábio. Kardec é mais do que um homem sábio. Ao lado de Kardec havia muitos espíritos sábios. Mas talvez, encarnado ao seu lado, talvez não houvesse alguém da sua hierarquia moral encarnado ao seu lado. Kardec reunia essas características dos espíritos superiores: um amor ao bem, uma reverência à divindade, uma fé inabalável, um caráter irretocável e, acima de tudo, uma bondade que se irradia nos mínimos gestos. Ler um texto de Kardec, ainda quando ele critica uma ideia, é quase uma aula de caridade. Tamanha a maneira respeitosa com que ele se dirige a pessoas, grupos, movimentos e até mesmo as ideias. Um tal grau de honestidade intelectual caracteriza o codificador, que nós temos que nos curvar à grandeza desse espírito escolhido para essa missão extraordinária. Aqui vamos então coletar alguns fatos que possam nos auxiliar nessa proposta. Em 1861, Kardec, depois de receber um abaixo-assinado, com aproximadamente 500 assinaturas, se dirigiu à sua cidade natal, a cidade de Lyon. Nessa cidade, foi recebido por um operário e a sua esposa iluminada. E quando Kardec se encaminhava para Lyon, isso está na Revista Espírita, ele se pergunta: mas em Lyon, como será que está o movimento espírita em Lyon? E os espíritos respondem para ele: não se esqueça que essa é a cidade dos mártires.
dos mártires do cristianismo. Mais tarde, no livro Ave Cristo, Emmanuel daria em ligeiras pinceladas o histórico da tradição dos grandes mártires do cristianismo da cidade de Lyon, incluindo a igreja fundada por um discípulo direto de João Evangelista, Irineu de Lyon. Ele próprio, na revelação de Humberto de Campos, Jan Hus, também martirizado, em outra época, em outro local, para que nós possamos já começar a configurar a característica, a estatura moral do codificador. Mas vejamos, no livro Viagem Espírita de 1862, é ele que se dirige aos espíritas de Lyon e Bordeaux. E ele diz assim: entre os que adotam as ideias espíritas, há, como sabeis, 3 categorias bem distintas. Isso é uma coisa deliciosa em Kardec, porque ele é um professor, um educador. Então ele cria essas categorias, 3 grupos, 4 grupos, 4 sistemas. Ele fala tudo de uma maneira didática, que o assunto mais complexo parece simples, quando vem da sua pena ou da sua palavra. Quais são esses 3? Primeiro, os que creem pura e simplesmente nos fenômenos das manifestações, mas que não lhes deduzem nenhuma consequência moral. Ok, nosso objetivo aqui não é nos aprofundar na categoria que o Kardec está criando. É dizer o parâmetro que o codificador utilizou para medir o espírita. Então tem um primeiro grupo inicial, que é o grupo do fenômeno. Adora o fenômeno, a mediunidade de cura, a mediunidade de efeito físico, qualquer efeito mediúnico, mas minimamente preocupado com a consequência moral desse fenômeno. Então aqui a gente percebe que o Kardec está preocupado, o propósito do codificador sempre são as consequências morais. Então, você traz uma ideia, qual a consequência moral dessa ideia? Você traz uma proposta, qual a consequência moral dessa proposta? Você traz um projeto, qual a consequência moral desse projeto? Ele está sempre preocupado com isso. Segunda categoria, os que veem o lado moral, mas o aplicam aos outros e não a si próprios. Não é? Então, essa categoria é o chamado espírita coaching. Porque ele está sempre lendo o livro para alguém. Falou, isso aqui se aplica tanto ao meu amigo fulano, vou até ligar para ele. Que é uma deficiência que ele tem. Não é? Então, é o espírita tutor. E ele está, às vezes, até bem intencionado. Não é? Então, ele tem um parágrafo de uma obra de livro para toda a família, para os amigos, menos para si mesmo. Porque ainda acredita que é responsável pela transformação moral do outro. E prossegue o codificador. E terceiro, os que aceitam para si mesmos todas as consequências da doutrina e que praticam ou se esforçam por praticar a sua moral. Olha aqui. E ele diz assim: estes vós bem o sabeis, são os verdadeiros espíritas, vírgula, os espíritas cristãos. Essa é a palavra do codificador. Verdadeiro espírita, para Kardec, é sinônimo de espírita cristão. Porque espírita,
comprometido com a moral do Evangelho do Cristo. Esta distinção é importante, porque explica bem as anomalias aparentes. Sem isso, seria difícil compreender-se a conduta de certas pessoas. Olha o codificador falando. Ora, o que reza esta moral? O que diz essa moral cristã, essa moral espírita? Amai-vos uns aos outros, perdoai aos vossos inimigos, retribuí o mal com o bem, não tenhais ódio, nem rancor, nem animosidade, nem inveja, nem ciúme. Sede severos para convosco mesmos e indulgentes para com os outros. Tais devem ser os sentimentos de um verdadeiro espírito. Eu fiquei tão envergonhado quando eu li isso aqui. Daquele que vê o fundo e não a forma, que põe o espírito acima da matéria. Este pode ter inimigos, mas não é inimigo de ninguém. Pois não deseja o mal a ninguém. E com mais forte razão, não procura fazer o mal a quem quer que seja. Entenda. Isso é Kardec falando. Eu pergunto, isso é apenas um cientista? Isso é um cientista? Os cientistas do mundo se expressam assim? Os cientistas do mundo se comportam assim? Não. Nós estamos diante de um espírito superior. Um espírito que aliou as aquisições da sabedoria às aquisições do sentimento. Kardec sabe, mas também ama. Investiga, mas também auxilia. Progride intelectualmente, mas não se descuida do desenvolvimento do senso moral. Esse é o codificador do Espiritismo. Esse é o exemplo do codificador. Aqui ele deixa uma declaração de valores, uma declaração de princípios. E aqui então, nós vamos entender uma declaração do codificador no próprio livro, Viagem Espírita. Ele diz assim: se encontrarmos dois grupos, um grupo de pessoas esclarecidas, intelectuais, estudiosas, mas, por não haverem desenvolvido ainda a questão moral o suficiente, aguerridos, agressivos, violentos, truculentos nas críticas, nas suas posturas e nas suas condutas. De outro lado, um grupo de espíritas que não tem tanto desenvolvimento assim intelectual, às vezes não tem nem muito bom senso, compra gato por lebre, aceita fantasia como se fosse verdade, às vezes até tropeçam num pouco de misticismo, mas são criaturas bondosas, amorosas, fraternas, caridosas. Pergunta a Kardec, com qual grupo ele fica? E ele diz, com os bondosos. Porque o segundo grupo, o problema deles é problema de esclarecimento. E esclarecer não é tão difícil. O primeiro grupo tem um problema mais grave, que é um problema de moral. De desenvolvimento moral. E desenvolvimento moral não se improvisa. Então ele ficava com o segundo grupo. Posições do codificador. É assim que nós veremos esse gigante cumprindo a sua missão espiritual.
cumprindo de uma maneira que somente um espírito superior, com as suas aquisições morais, seria capaz de cumprir. E agora nós vamos examinar alguns textos em que os espíritos vão se referir ao codificador do Espiritismo. Aqui são os próprios imortais, falando a Allan Kardec. Vejamos então, quando alguém toma o primeiro contato com o Espiritismo, quando lê pela primeira vez o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, ou mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo, é raro que essa pessoa que inicia consiga captar essas nuances do caráter de Allan Kardec. E é natural, é quase inevitável que essa pessoa se encante com a sabedoria do codificador. Com uma sabedoria. E aqui é preciso fazer um registro. Muitos pensadores, muitos espíritos notáveis incursionaram nos assuntos espirituais. Raríssimos saíram dessas incursões sem um percentual de fantasia. Como assim? Foram traídos, muitas vezes, por um excesso de simbolismo e acabaram criando uma linguagem hermética e inconsistente. Então você lê alguns filósofos espiritualistas, há um excesso de símbolo e de metáfora, e quando você compara esses símbolos, eles não têm tanta coerência. Há inconsistências, há furos, buracos. Outros deixaram-se empolgar pela vaidade e criaram sistemas pessoais. É aquele kit explica tudo. A pessoa cria um sistema em que ela explica o universo inteiro, infinito, para toda a eternidade. Então ele virou Deus. O seu sistema religioso ou filosófico se propõe a explicar tudo para sempre. Quando nós lemos a introdução do Livro dos Espíritos, encontraremos um codificador apontando para essa ferida, dizendo, na introdução do Livro dos Espíritos, que deveríamos nos acautelar do que ele chama de espírito de sistema. Espírito de sistema. É quando essa pessoa cria esse conjuntozinho de explicações e reduz tudo, lembrando o mito de Procusto. O que era o mito de Procusto na Grécia? É mais ou menos assim: todo mundo tem 1,60 m. Se tiver menos, a gente estica. Se tiver mais, a gente corta. Tudo para se adaptar ao meu sistema. Então eu desconsidero aquilo que sai e dou uma forçada naquilo que eu não consigo explicar. Kardec aponta isso. Outro aspecto que o codificador aponta, o caráter progressivo do Espiritismo. Progressivo. Lembrando a promessa do Cristo, de que o Espiritismo é o Consolador prometido que nos guiará em direção a toda a verdade. Isso significa que o Espiritismo permanecerá conosco, nos guiando pelos séculos, pelos séculos. Dada a sua capacidade de avançar, progredir. Agora, avançar
Avançar não é sempre apagar o que foi feito. Isso não é avançar. Avançar é dar passos adiante sem perder as bases e os princípios fundamentais. Esse é o ponto. Então vemos um codificador já no primeiro parágrafo, preocupado em afastar o grande equívoco dos sistemas, das filosofias, das religiões e das ciências, que é o equívoco da terminologia. Você usa uma palavra e acha que todo mundo entende essa palavra como você. Então você usa a palavra alma. Essa é tormentosa. Porque deve ter mais ou menos 1.560.357 conceitos de alma. E se você não conversa com o seu interlocutor para saber qual que é o conceito que ele está usando a palavra alma, você está falando de uma coisa, ele está falando de outra, e os dois acham que estão conversando, mas não estão. Não estão. Estão tendo um monólogo em conjunto. É muito natural isso, o chamado monólogo em conjunto. Eu falo, você não está me escutando, e depois é a sua vez de falar, e você fala e eu não te escuto. E nós confundimos isso com diálogo. Então Kardec aponta para ideias novas, são necessárias palavras novas. A palavra espiritualismo possui 1 bilhão de significados nas centenas de línguas do planeta. Então, para que você não se confunda, nós não vamos chamar isso aqui de espiritualismo, vamos chamar de espiritismo. Já começa delineando, explica a palavra alma. Sempre que ele vai se referir a uma questão, ele trata da ideia, não da palavra, da ideia, não da etiqueta. Kardec não está preocupado apenas com o rótulo, ele está preocupado com o conteúdo. E a mim particularmente, o que mais me impressiona é ver o codificador, do alto da sua sabedoria e do seu nível moral, escrever na Revista Espírita, e mesmo no livro A Gênese, o que ele vai chamar de ensaio. Ensaio. E na primeira edição da Revista Espírita, ele dirá: transformaremos esse espaço em uma tribuna livre. Em resumo, discutiremos, mas não disputaremos. Discutiremos, mas não disputaremos. Porque dialogar, discutir, contrapor ideia é típico de quem busca a verdade. Disputar é características de espíritos inferiores da primeira ordem. Porque seu disputo está em jogo vaidade e orgulho, não busca da verdade. Se eu discuto com caridade, com respeito, aí sim, o que está em questão é a busca da verdade. Nós não veremos o codificador disputando com ninguém. Com ninguém. O veremos sim, discutindo. Discutindo no nível mais puro da palavra. No sentido de debatendo ideias, incluindo as suas. Ele submetia ideias
ao exame dos espíritas, colocava a semente na revista espírita e esperava as reações, as críticas, os feedbacks. Aí então ele transferia aquele assunto para um livro da codificação, não sem antes consultar os espíritos. Somente por isso, o codificador já mereceria da nossa parte o mais profundo respeito. Ele soube abordar os temas da espiritualidade sem nenhuma fantasia. Sem nenhuma fantasia. O bom senso de Kardec é irretocável. Irretocável. Quando ele diz que não sabe, é porque não sabe. Quando ele examinou uma questão, a questão foi examinada verdadeiramente. E é do Espírito de verdade que ele ouvirá a expressão: examinai, comparai e aprofundai. Esse é o preço para se chegar à verdade no mundo. No mundo dos encarnados não se chega à verdade sem examinar, sem comparar e sem aprofundar. E o codificador fará isso com todos os temas. Por exemplo, ele é tão cuidadoso que nas questões que tratam do fluido cósmico, que são questões desafiadoras, porque tudo que envolve conceito de matéria e de espírito é altamente desafiador. Se você perguntar para um físico quântico hoje o que é matéria, se for um físico experiente, ele não vai te responder, porque não tem resposta. Nós não sabemos, mas as coisas eram mais simples na época de Newton. Então Kardec dirá: são 3 elementos gerais no universo. Se a matéria e o espírito procedem de um mesmo elemento, não sabemos. Coloca o ponto. O que sabemos é que eles se apresentam distintos, então os apresentaremos distintos. Ou seja, ele não se mete a fechar questão, a estabelecer aquilo que o pensamento humano ainda não pode alcançar. No livro A Gênese, ele escreverá um ensaio sobre o fluido cósmico, onde ele propõe que o fluido cósmico é o meio que transmite o pensamento do Criador. Mas o mais curioso de tudo, depois de escrever o longo ensaio e mostrar, quando estava chegando no final do ensaio dele, já estava completamente convencido. No final, o codificador escreve: se o Criador necessita de um meio para conduzir o seu pensamento, ou não, não sabemos. Ou seja, no final do ensaio, ele abre para a possibilidade de que o ensaio dele pudesse não ser verdadeiro. Quem faz isso? Ele mesmo se coloca como o primeiro a duvidar da sua explicação. Essa é a marca de espíritos superiores, porque eles estão mais preocupados com a verdade do que com a sua imagem pessoal. Eles buscam mais a verdade do que a projeção das suas personalidades. Não bastasse, já é em si um fato notável esse homem ter ocultado o seu nome e ter adotado um pseudônimo.
para que os espíritas não imaginassem que eles seriam hipolitistas, seguidores de um homem. E é no Evangelho segundo o Espiritismo que ele afirmará categoricamente, ele diz: o judaísmo está centrado na figura de um homem, Moisés. O cristianismo está centrado na figura de um homem, Jesus, óbvio. Mas o espiritismo não está centrado em nenhum homem. O espiritismo é dos espíritos. Aqui nós já começamos a penetrar na grandeza moral desse espírito. Poderemos, didaticamente falando, figurar. Se é assim ou não, não sei. Mas podemos figurar que o Espírito de verdade, com a sua Pleiade, determinou que um membro da Pleiade encarnasse. Quem fará essa proposta é o estudioso Canuto Abreu. Um dos membros da Pleiade encarnou, Allan Kardec. É um espírito superior da Pleiade do Cristo encarnado para a obra de organização e decodificação do ensino dos espíritos. Vamos para o codificador. Mas pode ser que tenha algum mineiro no auditório, e mineiro é desconfiado. E eu já ouço alguma voz assim, lá no fundo, dizendo: uai, será? Então me lembrei do texto de Obras Póstumas, uma mensagem de agosto de 1863. Adivinhe de quem? São Luís. Mensagem, diga-se de passagem, que Kardec não publicou, guardou na gaveta. Ele recebia, e como eram mensagens que diziam respeito a ele, ele não divulgou em nenhuma obra. Olha que interessante. Imagina, você recebe um elogio desse aqui do São Luís e guarda. Não é? Se fosse comigo, estava no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, mandava para todos os amigos, não é? Ele guardou. Olha o que São Luís diz: ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, olha isso, resistiria a todos os ataques. Percebem? O São Luís não está dizendo assim: Kardec, ao te escolherem, os espíritos sabiam que você é muito sábio, que você é inteligente demais, cara. Você escreve muito bem. Não. Te escolheram pela solidez das tuas convicções e porque eles sabiam que a tua fé é inabalável, é um muro de aço. Fé. Fé. Agora, é tão lindo, essas falas de São Luís para Kardec, são dois amigos íntimos, e São Luís fala com um jeito que emociona. Ele diz assim: entretanto, amigo, olha isso,
Entretanto, amigo, entenderam? Esse é o São Luís, olha como é que ele está tratando o codificador. Entretanto, amigo, nós vamos ver outro, mais impressionante ainda. Se a tua coragem ainda não desfaleceu sob a tarefa tão pesada que aceitaste, fica sabendo bem que foste feliz até o presente, mas que é chegada a hora das dificuldades. Olha isso. Sim, caro mestre, olha isso. Eu vou ler de novo o que São Luís diz para ele. Sim, caro mestre, prepara-se a grande batalha. O fanatismo e a intolerância, exacerbados pelo bom êxito da tua propaganda, vão atacar-te e vão atacar aos teus com armas envenenadas. Prepara-te para a luta. Tenho, porém, fé em ti, como tens fé em nós. Meu Deus, que coisa linda isso. E sei que a tua fé é daquelas que transportam montanhas e fazem caminhar sobre as águas. Coragem, pois, e que a tua obra se complete. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo tão particular. Mas aqui tem um fato curiosíssimo. Quando Kardec resolveu escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não contou para ninguém. Ficou quietinho. Os espíritos aconselharam ele a fazer um retiro, um descanso, para que ele pudesse ficar mais conectado por conta dessa grandiosa obra. E ele, sem contar para ninguém, começa a trabalhar na obra e ele recebe uma mensagem de Bordeaux, na França, a mensagem de maio de 1864. E ele vai escrever um comentário sobre essa mensagem. Ele diz assim: eu a ninguém dera ciência do assunto do livro que estava trabalhando. Conservara-lhe de tal modo em segredo o título, que o editor, senhor Didier, só o conheceu quando da impressão. Quer dizer, nem o editor, imagina que coragem, né? Nem o editor sabia o título do livro, só quando imprimiu. Imitação do Evangelho. Esse foi o título a princípio. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do mesmo Didier e de algumas outras pessoas, mudei-o para o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, a grandeza. Leva para o editor, para os amigos, e diz: olha, Kardec, eu acho que esse título não está bom, você deveria trocar. E ele troca. Não tem esse suscetibilidade, vaidade. O codificador quer o melhor, não importa de quem seja a ideia, que seja a melhor. E o livro então recebeu o nome de O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podem ser tidas como fruto de ideias preconcebidas do médium. O que ele está querendo dizer? Ele já estava com o livro preparado e recebe essa mensagem de Bordeaux. A médium, né, não sabia que ele estava escrevendo o livro. E de quem que era a mensagem? Do Espírito de verdade. O que o Espírito de verdade diz? Um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear o vosso caminho. Há 18 séculos eu vim
por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Esta palavra foi esquecida pela maioria, e a incredulidade e o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado sobre a vossa terra. Há várias moradas na casa de meu Pai. Eu lhes disse há 18 séculos. Estas palavras, o Espiritismo veio fazer compreendê-las. Era o Espírito de verdade, dando provas ao codificador de que não só acompanhara o Evangelho segundo o Espiritismo, como estava apresentando o livro à comunidade espírita, antes mesmo de Kardec divulgar que havia escrito o livro. E mais do que isso, endossando essa obra, que é a coluna, uma das colunas mestras do Espiritismo. Mas o interessante, para finalizar, para que a gente tenha o alcance do grau de evangelização dessa alma superior. Humberto de Campos dirá, no prefácio do livro Boa Nova, ele diz assim: muitos estranharão a minha linguagem, não cito os mitos, não cito os filósofos gregos, falo de Jesus, dos apóstolos e das lições do Evangelho. É que há almas intelectualizadas e almas evangelizadas, e queira Deus que eu possa fazer parte do segundo grupo. Aqui então, senhoras e senhores, uma alma evangelizada. Ele, com o livro em mãos, se comunica através das médiuns com o Espírito São Luís. E ele diz assim: que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? E São Luís responde: este livro de doutrina terá considerável influência, pois que examina as questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações, aurirá dele instruções excelentes. Fizestes bem enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída. A terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já de há muito os teus amigos de além-túmulo as arrotearam. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas, e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Penumbra e nevoeiros intelectuais. Porque, como diz Amélia Rodrigues, o amor chega em lugares em que a inteligência sonha e não alcança. Ele diz assim: acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, do guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis e em cujo número, por favor, digna-te de me incluir sempre. Olha, que coisa linda isso. O São Luís, pode me colocar na lista aí dos fiéis, dos teus amigos fiéis. Me põe na lista. Aproxima-se a hora em que será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é,
mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. E aí ele diz assim: compreendes agora por que nós precisávamos ter-te sob as mãos, livre de toda preocupação outra que não a doutrina? Uma obra como essa que elaboramos de comum acordo necessita de recolhimento e de insulamento sagrado. Tenho vivo interesse pelo teu trabalho, que é um passo considerável para frente e abre, afinal, ao Espiritismo, a estrada larga das aplicações, olha que proveitosas, a bem da sociedade. Com esta obra, Evangelho segundo o Espiritismo, o edifício começa a libertar-se dos andaimes, e já se lhe pode ver a cúpula a desenhar-se no horizonte. Continua, pois, sem impaciência e sem fadiga, o monumento, olha isso, hein? O monumento estará pronto na hora determinada. E aí, São Luís encerra a mensagem. E com ela eu encerro a reflexão da tarde. Para que a gente tenha uma dimensão da grandeza moral desse espírito. Não fossem essas suas qualidades morais, ele não teria se desincumbido da grandiosa tarefa que lhe foi confiada pelo próprio Cristo, seu guia e protetor. Adeus, caro companheiro de antanho, discípulo fiel da verdade, que continua, através dessa vida, a obra a que outrora, diante do Espírito que te ama e a quem eu venero, nós dois juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências até que essa obra se achasse concluída. Eu te saúdo. Despede-se São Luís. Acaba meu tempo. 160 anos de espiritismo na Terra. Eu só posso dizer uma coisa: obrigado, muito obrigado, Allan Kardec.